nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela vida do teu filho. Ó Deus, que tudo aquilo que tu já preparaste no seu coração possa cair em terra fértil, Senhor. Abençoa a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Que nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que a nossa mente esteja cativa para aquilo que o teu filho trará esta noite, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônica, capítulo 6, a partir do verso 14. 2 Crônica, capítulo 6, a partir do verso 14. Amém? A palavra do Senhor diz... Não, ainda tem gente abrindo. Vou esperar aí. Aleluia. Glória a Deus. Quem abriu e quer R$100, diga eu. Eu também quero. Estou esperando alguém para me dar. Amém? Glória a Deus. Então, já vi que o número dos que abriram foi mais rápido agora, né? Eita, o que R$100 não está fazendo. Glória a Deus. Vamos lá. A palavra do Senhor diz: E disse o Senhor Deus de E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarda a aliança e as beneficências aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardastes o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falastes, porque tu, pela tua boca, o dissestes, e pela tua mão o cumpristes, e como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste dizendo, nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andem na minha lei, como tu andastes diante de mim. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre-se a tua palavra, que dissestes ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não têm poder, não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar de que dissestes que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo ora neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e de todo o povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu todo lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Aleluia. Senta aí, queridos de Deus. Esse texto é um texto da oração de Salomão. Durante muito tempo, depois da saída do Egito, Deus começou a trabalhar e andar com o povo num lugar chamado tabernáculo. E você lembra que certa vez Davi manda buscar a Arca da Aliança, que havia sido profanada, levada pelos filhos de Eli para a guerra. E lá ele ficou no palácio de Dagom. Depois do palácio de Dagom, ela vai para a casa de um sacerdote, e depois de muito tempo lá, chega na casa de Obed-edom. Da casa de Obed-edom, Davi manda buscar a arca. E o interessante é que Davi queria fazer um local, um palácio, para a presença de Deus, mas como Davi era um homem de guerra, Deus disse que Davi não fará, o seu filho poderia fazer. Então Salomão tem essa incumbência, e agora Salomão está fazendo um templo onde Deus vai habitar. E é lindo, irmãos, porque este homem faz toda essa arquitetura, ele cria todo o projeto,
E a coisa que ele faz quando tudo está pronto é orar. Nós estamos, nesses dias, falando sobre armas que destravam nossas vitórias, nossas conquistas. E uma das armas que nós temos falado se chama oração. Oração é uma das maiores armas espirituais que o crente pode usar. Claro que não é todo tipo de oração, porque tem aquelas pessoas que, quando alguém faz um infortúnio contra ela, ela vira e diz, eu vou orar contra você. Aí está mais para bruxaria santa do que para oração, não é? A oração, ela não vai neste sentido, mas ela é uma arma poderosa de Deus para aquilo que Deus tem para nós. Não apenas no momento de simplesmente orar por orar, ou oração não é só falar com Deus. Há muita gente que pensa que orar é simplesmente eu vou agora só falar com Deus. Não, oração faz mais que isso. Oração move os céus em direção à terra e a terra em direção ao céu. Há uma conexão. Quando a gente olha a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver vários tipos de orações. A gente vai ver lá em Lucas, capítulo 1, uma oração de adoração feita por Maria. Maria mesmo diz, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A gente quando olha, a gente vai ver lá em Samuel, ou melhor em Salmos, e a gente viu a diaconisa Adriana ministrando, a diaconisa Andréa ministrando, sobre Salmo 51, a oração de confissão feita por Davi, a respeito dos seus erros. A gente vai ver em Neemias, capítulo 2, Neemias orando pela nação, e orando por ele, fazendo uma oração de intercessão, uma oração intercessória. E ainda agora, nós falávamos que para a Arena Pernambuco, nós vamos precisar de no mínimo 1000 intercessores, que se coloque no lugar de outro por outro. A gente vai ver ações de graças, falada por Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala a respeito de dar graça por tudo. Agora nós estamos lendo em Crônicas uma oração de dedicação. Eu fico imaginando o templo. Aqui no Brasil tem um templo de Salomão, lá em São Paulo, feito pela Universal. Tudo numa proporção maior, mas deve ser lindo. E eu tenho desejo de ir para conhecer lá o templo. Salomão faz tudo, e no meio do pátio, no centro do pátio, ele faz uma plataforma. Não vai dar tempo, mas o texto que foi lido, ele mostra a plataforma, ele mostra a altura, ele mostra a largura, ele diz para que ela foi feita. E quando se esperava que Salomão desse uma festa, quando se esperava que Salomão fizesse alguma coisa muito pontuosa, Salomão simplesmente ergue as mãos para o céu, coloca o joelho no chão, e faz uma oração de dedicação. Ele dedica. A Bíblia vai falar de orações de súplicas, né? A gente vai ver lá em Marcos, capítulo 1, a gente poderia ver em Efésios, como foi lido aqui, mas no versículo 40 diz que um homem leproso ajoelha-se diante de Jesus e suplica pela sua cura. Hoje eu quero, dito algumas dessas que a gente pode falar mais adiante, hoje eu quero me concentrar junto com você. E nós vamos concentrar e falar sobre uma oração que ela pode mudar o nosso destino. A oração de dedicação. Ela muda até a nossa geografia. Oração de dedicação, tipo a que Salomão fez. Deixa eu perguntar aqui para você. Alguém aqui, alguma vez na vida, já fez uma oração que não obteve resposta? Você orou, e de repente, nada. Parece que não houve resposta nenhuma. Quem já fez? Não estou só nesse universo, né?
Deixa eu ver mais. Você já passou algum momento na vida que você teve a impressão que as suas orações não passavam do teto, porque nada aconteceu? Ou já teve a impressão que Deus está sobrecarregado de pedidos, de pessoas mais importantes, e o seu ficou para o final da fila, e parece que não tem resposta nenhuma? Parece que seu pedido, a sua oração, não tem significado, não tem peso, não é importante, sabe, não vai melhorar em nada, e parece que Deus não vai mudar o favor dele ao seu respeito. É difícil quando essas coisas acontecem. Mas apesar de tudo isso, Salomão havia terminado a construção do templo, diz o texto. Era uma obra grandiosa. Era uma obra que todo mundo faria uma grande festa, mas ele não. Ele pegou aquilo que Davi um dia planejou, realizou, e o que ele faz? Ele agora dedica ao Senhor, ele faz uma oração de dedicação. Ele ajoelha e começa a clamar ao Senhor. Ele não apenas consagra o templo, mas o que é interessante nessa oração dele é que ele entrega o futuro da nação. Ele diz que o Senhor nunca parte do trono a descendência. Ele ora pela nação, mas ele diz que o Senhor vai habitar lá. Deus que vai deixar, Deus que os céus dos céus não pode detê-lo. E eu sei que esse templo também não. Mas que o Senhor habite, que o Senhor preencha. Ele reconhece, irmãos, que sem Deus, aquele templo era um prédio vazio. Esta igreja sem Deus, ela é um prédio vazio. Ela é simplesmente um prédio. A gente pode lotar de pessoas, mas sem Deus, vai continuar uma lotação de pessoas num prédio comum. Ela ganha sentido quando Deus assim habita nela. Ela pode ser bonita como for, mas sem Deus é só um prédio vazio. Se quiser pode desligar o caixa. Sem Deus é só um prédio vazio. Você pode repetir comigo? Sem Deus é só um prédio vazio. Então Salomão faz uma oração de dedicação ao Senhor. Deixa eu dar uma paradinha aqui e dizer para você. Você nem sabe o que você disse ainda agora. Daqui a pouco a gente conversa. Ui. Salomão, ele simplesmente dedica ao Senhor. Ele faz uma oração e essa oração é uma oração marcante. É uma oração fixada. É uma oração que até hoje é falada e nós estamos falando. Apesar da Bíblia falar e mostrar várias orações marcantes, de homens e mulheres que simplesmente dedicaram tudo ao Senhor. A gente, quando olha para a Bíblia, não precisa ir muito longe, a gente vai encontrar no livro de Crônicas mesmo, no capítulo 4, a oração de Jabes. Uma oração marcante. Nós vamos encontrar a oração de Ana. Quantos conhecem a história de Ana? Amém? Do próprio Samuel, né? A oração desta mulher no templo é uma oração marcante. Ela vai para aquele lugar pedindo um filho, mas o filho que ela quer não é para ela. O filho que ela quer é dedicado ao Senhor, então é uma oração dedicada. O problema, irmãos, é que nos dias de hoje, a gente tem algumas teologias desenvolvidas. Uma delas é o do determinismo, onde as pessoas estão determinando para Deus o que Deus vai fazer, o que elas querem, como querem. E essa situação do determinismo, ou a teologia da prosperidade, como a gente pode dizer, a teologia do relativismo, essas coisas foram levando as pessoas a já não terem mais oração de dedicação. E quando a gente faz uma oração de dedicação, a gente só dedica bens. E quando dedica bens, muitas vezes eu tenho receio
que dedica para ter uma aprovação de Deus, mas o bem não é de Deus. Às vezes dedica o lar, meu lar é do Senhor, mas não tem um dia de oração dentro dele. Dedica o carro, meu carro é do Senhor, passa pelo irmão, às vezes na chuva, não dá uma carona para não melar o carro. E ainda tem a capacidade de buzinar, não buzine não. Né? Não buzine não, porque o irmão pode orar, dizer, Senhor, um prego lá na frente para ele relevar a chuva, igual a mim. Não faz nada que possa ajudar. Meu carro é do Senhor, mas não faz nada para a obra de Deus. Não usa para coisa nenhuma. Então, há um receio hoje desse tipo de modelo de oração, de dedicação. A gente encontra hoje mais pessoas fazendo petição do que dedicação. A gente encontra as pessoas hoje mais falando, ou seja, mais voltado a pedir para si, mais falando de algo voltado para os seus bens, do que, na verdade, entregar. Porque entregar, às vezes, é difícil. Dentro de casa, às vezes, para trocar de imóvel é um problema, não é não? A gente bota uma super bond, bota uma cola, pega Durepox, faz alguma coisa, amarra dali, tenta dar um jeitinho, de uma forma ou de outra. De vez em quando eu encontro cadeiras que parecem um Frankenstein, toda remendada. Por que a gente faz? Porque às vezes é difícil da gente se desfazer, de dedicar, sabe? A gente é muito para receber e tem dificuldade, às vezes, de dar. Esse é um dos grandes problemas. O que a gente olha aqui para Salomão é diferente. Ele se posiciona no meio do átrio, no meio do templo, no meio do pátio. Ele faz um palanque de bronze, irmãos. E lá naquele lugar, ele ajoelha, ergue as mãos, diz o versículo 13, do texto que nós lemos, e faz uma oração profunda, lembrando das promessas feitas ao seu pai Davi. A oração deste homem confessa a necessidade que agora Israel tem, que ele tem de misericórdia. Eu acho lindo porque ele pede a Deus a atenção de Deus através da oração. Ele mostra para Deus algo tremendo, ele mostra que o pátio que foi feito, a casa que foi feito, o palácio que foi feito, não é para si. Então, a oração de dedicação não é uma oração egoísta. Eu acho que começa a atrair os olhos de Deus. Segundo, essa oração aqui, ela é nacional. Ela não é só de Salomão para Salomão, mas é para toda a nação. Ela é coletiva, irmãos. E ela é visionária, porque ela pensa na geração que virá. A oração de dedicação, e aí eu começo a me aprofundar um pouco mais, é marcada pelo menos por 3 pontos. Primeiro ponto, entrega total. A oração de dedicação, ela precisa ter uma entrega total. Salomão coloca a casa e o povo diante de Deus. É uma entrega total ao Senhor. Segundo, ele reconhece a sua dependência de Deus. Nós precisamos depender. Salomão coloca toda a sua dependência. Ele entende que sem a presença de Deus, nada funciona. Então ele depende totalmente de Deus. Terceira coisa que ele nos ensina é que é um clamor por continuidade. Quem faz uma oração de dedicação está dizendo diante de Deus, habita aqui. Habita sempre. Entra, faz morada, responde, restaura. E isso é lindo. Sabe por quê? Agora olha para a pessoa e diz para ela, porque você é templo e morada do Espírito Santo.
Diga para ela, morada do Espírito Santo. Diga para ela, você não é pousada, nem hotel de trânsito. Você é morada. Amém? Há uma diferença, irmãos, entre um hotel de trânsito e uma morada. Hotel de trânsito você vai quando está de férias ou a passeio, mas morada é um lugar onde a pessoa mora. Salomão estava fazendo uma casa, um palácio, para o Senhor morar. Não era algo egoísta, era o Senhor que morava. Quando você mora numa casa, até mesmo se ela for alugada, quem é o dono agora? Hã? Quem é o dono? Alguns estão em dúvida. Quem é o dono? Você. Quem mora na casa é o dono da casa. A Bíblia diz que uma casa arrumada, se ela for tomada pelo inimigo, e a pessoa permitir, ele vai morar lá. Ele vai ser o dono. Quem mora na casa é quem mora dentro de você. Se o Espírito Santo mora dentro de você, você é um templo feito para o Espírito Santo de Deus. Ele tem que se agradar de estar dentro. Era isso que Salomão estava dizendo. Ele faz uma oração, e o que a gente aprende com isso é que a oração de petição hoje não é mais pelo um templo de tijolos. Hoje não é mais pelo um prédio ou pelo um palácio, mas é por nossa vida. É por nossa família. É por nosso trabalho. É pelo nosso ministério. É pelos projetos. Eu tenho que dedicar ao Senhor. Eu tenho que dizer, Senhor, tudo que eu sou e tenho é teu. Usa para a tua glória. Ah, irmãos, o que Deus espera de mim e de você é que eu e você tenha coragem de dizer assim, tudo é teu. Usa para a tua glória. Usa para a tua glória. Quando a gente dedica algo ao Senhor, nós estamos falando isso. Nós estamos, e temos que entender que a gente já não é mais o dono, porque o dono é Ele. Nós somos agora só mordomos. Quem dedica ao Senhor passa a ser servo dEle, mordomo dEle, escravo dEle. A vontade já não é mais minha. O controle já não é mais meu, agora é do Senhor. É colocar o controle da minha história, é colocar os meus dias, as minhas ações, a minha vida nas mãos certas de Deus. E sabe o que é que eu me pego olhando para esse texto? É que ele é bom de discursar. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu percebo como ele é ruim de ser vivido. Porque eu começo a perceber que nem tudo está no controle de Deus. Mas quando eu dedico, eu tenho que dedicar entregando tudo. Eu tenho que abrir a porta do meu coração para que Deus se manifeste, para que a glória dele seja visível dentro de mim. Salomão dedica, eu não vou dizer nem como aconteceu, nem como o fogo caiu, isso é para outra história. Mas ele dedica aquele templo para Deus, ele constrói. E ele não constrói só em paredes, ele constrói em oração. E ele nos leva a entender a serenidade quando a gente constrói algo, quando a gente dedica algo ao Senhor. Aqui vai algumas coisas para você anotar dentro do que Deus tem falado ao meu coração e que eu espero que fale para a sua vida. E se a gente não terminar agora, eu acho que você já está se acostumando com isso, a gente termina depois. Mas o texto diz assim, primeira coisa que este texto nos ensina é que servo está para fazer a vontade do Senhor. O servo é aquele que faz a vontade do Senhor. Amém?
O problema é que a gente está numa classe de servos hoje que quer que Deus esclareça as coisas ou que faça o que a gente quer. O servo é um ser que vive em dedicação ao seu Senhor. Quando Samuel era pequeno, diz o texto, que ele começou a crescer na casa de Eli. Até que certo dia, ele já rapaz, ele escutou uma voz que chamava Samuel, Samuel, e ele sem saber o que era, foi lá em Eli. E disse, Eli, o senhor está me chamando? Ele disse, não. De novo, ele disse, peraí, alguma coisa estranha. Outra vez, ele disse, peraí, calma. Eu sou profeta de Deus, eu tenho uma família sacerdotal. Essa voz que você está ouvindo é clara, clara. Muito, até agradável, imagino. Faça o seguinte, quando lhe chamar, você diz, fala, o teu servo ouve. Eli ensinou, o teu servo ouve. Samuel passava agora a categoria de servo, porque o servo está para fazer a vontade do Senhor, irmãos. Marcos capítulo 10 diz que o Filho do Homem veio para servir. O Senhor veio para servir. Quando a gente olha João, aí ele fala de mim e de você. Porque ele diz assim, o Senhor fala dele, ele diz, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade, a sua vontade tem que ser fazer a vontade do Pai. A gente olha para a Bíblia, a gente vai ver alguns homens de Deus que foram tidos como heróis da fé, algumas mulheres que foram tidas como heroínas da fé. Por quê? Porque elas serviam ao Senhor com dedicação. Tudo que elas faziam era com dedicação, era como se fosse para Deus, era o melhor para Deus, era uma entrega para Deus. O apóstolo Paulo, eu acho que é um dos homens do Novo Testamento que mais traz isso assim afinco. É alguém que a gente vê, sabe, transpirando isso. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Presta atenção. Eu não sei quantos anos você tem de convertido. Eu não sei se você entregou a vida há 10 anos, há 20, há 15, há 1, há 1 mês. Se está a 1 minuto de entregar a vida, eu não sei. Eu sei que Paulo, em caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus. Esse homem perseguia cristãos. Esse homem fazia atrocidades. Esse homem era um homem temido. Esse homem tinha carta para fazer o mal, naquilo que ele acreditava. Esse homem incitou a morte de Estevão. Esse homem fez coisas terríveis, mas em caminho em Damasco, quando ele tem aquela luz e cai do cavalo, e ele começa a ter um encontro, e ele vai para a rua direita, e Ananias vai lá, e durante aqueles 3 dias que ele ficou cego, ele recebeu algo diferente de Deus, porque 3 dias de Deus injetando na sua veia, meu irmão, a mudança é radical, por isso que o encontro é radical, por isso que o encontro é tremendo, porque são 3 dias Deus ministrando a sua vida. Aquele homem estava lá 3 dias, a vida dele mudou. Como a gente diz no ditado, né? Da água para o vinho. A vida de Paulo mudou. Mudou ao ponto dele dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse homem de perseguidor passou a ser perseguido. E sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico constrangido. Sabe por que eu fico constrangido? Porque eu começo a olhar para dentro de mim. E eu vejo que tem muitas coisas dentro de mim que quem está no controle sou eu mesmo. A rédea está na minha mão. Paulo diz, não mais vivo eu.
E eu fico olhando para mim, dizendo, Senhor, tem misericórdia, porque tem coisas que eu não posso dizer, não mais vivo eu, porque elas continuam permanecentes. Porque ela fica ali uma guerra. Parece que eu sou não escravo de Cristo, mas escravo da minha vontade. E eu preciso entender que quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu não posso mais estar escravo à minha vontade. Cada dia eu tenho que desprender de mim. Cada dia eu tenho que mergulhar. Cada dia eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Cada dia eu tenho que olhar para dentro de mim, cada dia eu tenho que estar mais aos pés da cruz, cada dia eu tenho que orar mais, cada dia eu tenho que pedir a Deus para servir mais, sabe? Servir a Deus não pode ser um peso para você, fazer as coisas de Deus não pode ser um peso para você, se alegrar em Deus não pode ser um peso para você, evangelizar não pode ser um peso para você, amar o outro não pode ser um peso para você, nada tem que ser peso quando a gente faz para o Senhor. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso dedicar. Mais do que a gente dedica o carro, mais do que a gente dedica a casa, está na hora da gente dedicar a vida. Está na hora da gente pedir a Deus para ser o aio, sabe, o escravo, o servo serviçal do Senhor Jesus. Porque todo dia muitos de nós saem de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para trabalhar. Tem que estar no trabalho de 6 e trabalha 6 horas, alguns 8 horas em pé. Porque no final do mês tem um salário e todo dia a gente está dedicado àquilo. Mas já percebeu que quando a gente cansa, a primeira coisa que a gente cansa não é o trabalho, sempre é a obra de Deus? Estou cansado para evangelizar, estou cansado para orar, estou cansado para servir, estou cansado para ir para a igreja, estou cansado para buscar, estou cansado para ir para o grupo pequeno, eu estou cansado para orar pela pessoa, eu não tenho tempo, eu não faço. E depois a gente canta. Como Eliseu. E eu me despedi dos meus pais, né? Queimei as carroças, deixei lá o barco no cais. Queridos, a gente precisa fazer disso verdade. Pedir a Deus, Deus, eu preciso me dedicar mais. Sabe uma coisa que eu percebo da gente? Que Deus tem derramado muita graça na nossa vida. E quando Deus começa a derramar e a gente começa a ver os milagres acontecer, pessoas sendo curadas, restauradas, pessoas sendo abençoadas materialmente, as pessoas se convertendo, sabe o que a gente faz? Em vez da gente meter o fole no fogo, em vez da gente orar mais, em vez da gente buscar mais, em vez da gente servir mais, a gente se acomoda. E por que a gente se acomoda? Porque existem áreas que precisam ser dedicadas ao Senhor Jesus. Eu sei que a gente já tem dedicado. E o Senhor espera mais da gente. Ama mais a glória de Deus. Queira mais queimar para a glória de Deus. Queira mais servir ao Senhor com alegria, com amor. Busca diante do Senhor. Eu sei que está longe ainda, irmãos, mas eu estou orando. Vou começar um processo de jejum para que a rede, o congresso de homens, tenham 200 homens. Nós estamos orando para que um dos preleitores seja o diretor do legendário de Petrolina, o pastor onde o Caio está, é lá em Petrolina. Estamos orando para que o outro seja aqui o pastor Xande, também líder dos legendários aqui da Igreja do Amor. Estamos orando para trazer eles para cá, porque eles têm muito para falar para os homens, tem um ministério dedicado a isso. E a gente precisa crescer, desenvolver. Nós vamos ter aqui homens, vamos ter jovens, não é? Adolescentes aqui, porque a partir dos 15 anos nós vamos estar com um grupo aqui de homens. Você que é homem, está ouvindo isso, por favor, coloca no teu coração, porque você vai estar investindo na sua vida.
Você vai numa pizzaria hoje aqui, uma pizzaria, irmãos, que você for, que a pizza às vezes pode nem ser boa, mas você deixa lá no mínimo R$50. Se você vai numa que é boa, amém, ainda valeu a pena, mas se não, R$50. Eu fui para uma pizzaria na Paraíba. Fui pregar lá e a gente acabou indo para uma pizzaria, eu, meu filho, o pessoal de lá. Irmãos, a coisa boa da pizza era a azeitona. E para completar, a mulher botou o garfo na azeitona e levou. Ela disse, eita, eu gosto de azeitona, tome. A Zaf olhou para mim e disse, pai, ela levou a única coisa que prestava. E olha que a Zaf é bom de comida, mas nem a Zaf, até a Zaf estilou. Mas você vai estar investindo R$50. Se você quiser com a camisa, 85. E os custos é para a gente custear as coisas que vão acontecer dentro do evento. Estamos programando que tenha também um café da manhã com todos os homens que estiverem inscritos, para que ele possa também trazer uma palavra nesse café. E o evento será à tarde, mas o café é uma coisa extra. Amém? Ame mais a glória de Deus. Queira queimar. Queira ter alegria. Oh, meu Deus. O que Deus pode fazer se eu e você amar, se eu e você, sabe, se dedicar a Ele. Se Ele encontrar homens e mulheres que clame por Ele, que chore com Ele, que vibre com Ele. O que os céus podem fazer quando Ele encontrar verdadeiros templos e moradas do Espírito, irmãos. Peça isso para Deus, diga, Deus, eu quero. Ele sabe das minhas e das tuas imperfeições, mas apesar disso, Ele quer investir em mim e em você. Este homem chamado Paulo dedicou a sua vida ao cristianismo. Ele chegou a dizer, combati o bom combate. Eu encerrei a carreira, mas uma coisa eu não abro mão, eu guardei a fé. Eu e você, irmãos, precisamos servir ao Senhor. Precisamos servir ao Senhor, porque tem uma coisa que eu nunca gostei, que dizem assim, o novo convertido, ele é cheio de fogo, e quando é que fica velho, irmãos? Não queira ser velho convertido, queira se renovar a cada manhã, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Cada casa precisa ser dedicada ao Senhor. Dedica as pessoas da tua casa. Pastor, na minha casa ninguém é crente. Dedica ao Senhor. Cada família precisa estar dedicada ao Senhor. Eu e você precisamos verdadeiramente colocar o Senhor como dono. Ele é o dono da nossa vida. Eu e você tem que parar e pensar, Deus é o dono dos meus bens, Deus é o dono do meu dinheiro, Deus é o dono das minhas ações, Deus é o dono da minha casa, Deus é o dono do meu casamento, Deus é o dono do meu relacionamento, Deus é o dono dos meus filhos, Deus é o dono da minha vontade. Porque quando for, ainda que a gente esteja sem querer fazer feito Jesus, a gente vai dizer, seja feita a tua vontade e não a nossa. Eu fico perguntando, para mim, a pergunta vai para você, mas é você que responde para você, amém? Quanto da sua vida tem de dedicação para Deus? Deus tem quanto da sua dedicação? 10%? 20%? 30%? 50%? 100%? Quanto Ele tem? Você sabe. E se você achar que o nível está pouco, só você pode decidir subir o nível. Peça mais ao Senhor. Porque a gente quer de Deus 110%. A gente quer que Deus nos abençoe todos os dias e sempre. E estamos certos. Mas Deus também quer que a gente dedique a Ele. Deus também quer que a gente ore dedicando. Deus também quer que eu e você seja o Eliseu, que abandona tudo e diz, eu vou.
não é fácil abandonar, mas a gente tem que dedicar. Segundo, Deus atende a oração dos seus servos que oram engrandecendo o Senhor. Não é uma oração egoísta, mas é uma oração engrandecendo o Senhor, nos mostrando que somos templos e morada dele. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 17, fala sobre essas coisas. Salomão, ele nos mostra isso. Ele pede a Deus para fazer uma casa, mas uma casa para Deus e não para si. Quando a gente olha, a gente percebe isso. E sabe o que é interessante? É que Deus permite. Deus disse não a Davi, mas Deus disse sim a Salomão. Porque ele percebe que o coração de Salomão está voltado para ele. Está voltado para ele. Sabe? Por isso que faz todo sentido quando você canta, é dele, por ele, para ele, né? Que eu tenho reservado a minha vida, né? Então, é dele. Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, é porque o tempo não dá. Mas a gente for decorrer na Bíblia aqui, a gente vai entrar em Elias. Você lembra de Elias? Elias é o profeta de Deus que vai ao Monte Carmelo e a Bíblia diz que ele orou. E quando ele orou, caiu fogo do céu. Imagina você orar e cair fogo do céu. Imagina, Janinho, você orar e ordenar a chuva. Você orar e machado boiar. Você orar e morto ressuscitar. Você já parou para pensar? Talvez alguns de nós andássemos tipo, soltando raio. Ou não pisava no chão, de tão poderoso que era, porque está orando e alguma coisa está acontecendo. Talvez a gente fosse assim. Mas o interessante aqui é que Elias orou. O fogo desceu, mas quem foi engrandecido foi o nome do Senhor. Nós temos que fazer o nome do Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e não ver os nossos feitos, mas ver os feitos de Deus na nossa vida, a glória de Deus estampada em nós. Ah, eu sou uma melhor esposa, mas eu não sou uma melhor esposa para as pessoas olharem e ver, eu sou uma melhor esposa. Não, porque a glória de Deus me faz ser a melhor esposa, me faz ser o melhor marido, me faz ser o melhor filho, o melhor amigo, a glória de Deus. As pessoas diziam, só o Senhor é Deus. As pessoas não diziam só Elias, elas diziam só o Senhor é Deus. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, irmãos, Hebreus 11 eu acho que arrepia. Hebreus 11 você olha assim e diz, meu Deus, e agora? Onde é que eu vou me encaixar nesse lugar? Porque olha o que Hebreus 11 vai dizer, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos e estrangeiros. Homens quais o mundo não era digno que eles habitassem ou pisassem. Você tem noção? Esses homens os feitos. Mas o que é interessante é que o texto não quer falar deles. O texto quer falar da dedicação deles, da vida de oração dedicada a Deus, de como eles confiaram em Deus, das maravilhas, como Deus atuou na vida deles. E o Deus que atuou na vida deles é o mesmo Deus que quer atuar e vai atuar cada dia na minha vida e na sua. Porque eu e você é templo e morada dele. E a cada dia a gente vai pedir, e Deus vai trabalhar. Em último lugar,
Deus responde oração de dedicação de humildes e dependentes da sua graça. O mundo de hoje, ele criou uma cultura que vai contra a cultura de Deus. Ele criou uma cultura que não é uma cultura muito voltada para o que Deus imagina que é. A cultura da lata vazia faz mais zoada. A cultura de que Deus escuta a oração de quem faz muito barulho. Deus escuta a oração de quem ora, sabe, feito um trovão. Deus escuta a oração de quem se manifesta muito. Não, isso é legal. Ou Deus escuta as orações de quem mais ora. Depende do que ora. E eu estou dizendo que orar é bom, fazer barulho também é legal. Deus escuta a oração dos que mais pedem. Deus escuta a oração dos que mais vai à igreja. Todas essas coisas é boa. Mas não é isso que atrai a presença de Deus. Deus escuta a oração dos que dão os maiores dízimos. Não, também não é isso. Deus escuta a oração dos humildes, dos que se humilham, dos dependentes, dos que se colocam aos pés da cruz, dos que se alegram, sabe, pelas marcas da cruz, daqueles que vivem a plenitude do Espírito. Deus se alegra desses. Porque Reis diz que os profetas de Baal fizeram barulho. Os profetas de Baal ofereceram. Os profetas de Baal se cortaram. Os profetas de Baal fizeram tudo. Mas Deus não respondeu a oração. Mas Elias chega e diz: Senhor, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Mas para que eles saibam que tu és, sim, tu és. Manda fogo. E Deus respondeu. Deus responde, irmãos. Certa vez uma pessoa ficou possuída de um espírito mau. E ligou lá para casa a família. E era madrugada e o celular estava junto de Caleb. O Caleb não quis atender. Insistiu muito, ele disse: é problema. Atendeu. Quando atendeu, escutou uma voz boloada, uma coisa diferente. Ele disse: pai, é para o senhor. E eu peguei o telefone, tal, disse: coloca aí. E para o telefone. Aí saiu. Eu disse: glória a Deus. Vou voltar a dormir. Daqui a pouco voltou de novo. Eu disse: vocês que estão aí são tudo cristãos, cheios do poder de Deus. Orem. Não, a gente já orou, me ajude. Eu disse para minha esposa: filha, vamos lá. Ela disse: chuta que é laço, vai sozinho. Estou com sono. Eu disse: não, vamos comigo. Ela disse: vou não, vai lá. Eu disse: tá bom. Tem que ir, eu vou. E naquela hora, antes de entrar no carro, eu orei. Eu disse: Senhor, tem misericórdia. Eu não sou nada, Deus. E qualquer um que está lá poderia ter feito isso. A glória é tua. E comecei a orar, e repreendendo toda a vaidade e tal. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a pessoa endemoniada fez foi: chegou ele. Poderoso, né? Eu disse: não. E aí ela disse assim, o demônio, né? Disse: prepotente, arrogante, soberbo. Aí eu disse: oxe, hoje é o dia da verdade, é? Está falando a verdade hoje? Eu sou tudo isso. Ela: fraco, sou, o que mais? Vá dizendo aí que eu sou mesmo. Agora só tem uma coisa. Apesar de ser tudo isso, eu tenho a autoridade dos céus, o poder do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para expulsar você. Vai ser expulso pelo fraco, derrotado, perdido. E começou a batalha, e depois de umas 3 horas, a pessoa estava liberta. Porque a glória
é do Senhor, irmãos. Deus é que é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus que responde a oração do humilde. Fica de pé. Só quem é humilde se curva diante da presença de Deus. Só quem é humilde reconhece que precisa dele. Só quem é humilde entende o processo. Só quem é humilde diante do Senhor é que sabe que se não depender da totalidade de Deus, nada caminha. Mas quando Deus encontra humilde, alguém que se dobra no meio, Salomão não fez no início, Salomão não fez na ponta, ele fez no meio, para dizer que o centro de tudo que era construído naquele lugar era do Senhor. O Senhor é o centro da minha vida e da tua vida. E quando eles fizeram isso, o céu se manifestou. Os céus vão se manifestar na sua vida. Eu sei que já se manifesta, mas vai se manifestar hoje mais uma vez. Quando você começar a orar e se colocar diante do Senhor e rasgar o coração para Ele, Ele vai trabalhar na tua história. Fecha teus olhos aí onde você está. Fecha os teus olhos. Tiago capítulo 4, versículo 3 em diante, ele diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimos dobres, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus vai ouvir a tua oração hoje, irmãos. A oração de dedicação que você faz. Ora aí onde você está. A Bíblia diz que Deus chegou em Gadara e ouviu um gadareno. A Bíblia diz que Deus passou em Jericó e encontrou um cego chamado Bartimeu e ouviu o clamor de Bartimeu. A Bíblia diz que Raabe estava para morrer no deserto e Deus ouviu o clamor de Raabe. A Bíblia diz que uma viúva ia comer e depois morrer ela e o filho. E Deus mandou o profeta Elias ao encontro dela. A Bíblia diz que Deus ouviu a dedicação de Elias e mandou fogo. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaías, de Eliseu, de Jabes, de Esther, de Ruth. A palavra de Deus mostra que Deus escutou a voz de Salomão. Deus ouviu a voz de todos eles. Deus é o Deus que continua ouvindo nos dias de hoje. E hoje Ele está atento à oração que se fizer neste lugar. A palavra do Senhor diz que foi no meio do templo que Salomão orou. Templo é lugar de buscar a presença. É lugar de entregar, mas é lugar de buscar também. Então você agora pode orar a Ele. Então você agora pode abrir a boca. Então agora você pode falar para Ele. Então você agora pode chorar com Ele. Então você agora pode dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Deus, olha aqui para dentro de mim. Eu quero dedicar tudo para o Senhor. E Ele vai trabalhar na tua história. Fala com Ele aí onde você está. Diz para Ele. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele escuta aqueles que dependem. Ele escuta aqueles que se humilham. Deus tem um carinho especial por aqueles que o engrandecem, por aqueles que se colocam na posição de servo, de serva do Senhor. Este é o momento seu diante do Senhor, querido, querida de Deus. Os céus querem se manifestar ao seu favor. Sirva-se.
ao Senhor, volte-se para Ele, busque a presença dEle, entrega tudo para Ele, coloca a tua vontade nas mãos dEle. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és o poderoso, e nós queremos colocar a nossa alma diante da Tua presença, nós queremos colocar o nosso coração. Nós estamos aqui, meu Deus, entendendo que é uma arma poderosa chamada oração. E nós queremos, meu Deus, agora tomar a empunhadura desta arma como espada. Queremos tomar, meu Deus, a empunhadura dessa arma como um escudo. Queremos colocar ela no peito, meu Deus, como uma couraça. Queremos colocar ela, meu Deus, na nossa cabeça, na nossa mente como um escudo. Sim, Deus, na nossa boca, no agir, no falar, no pensar, nós nos colocamos diante do Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, nos ensina a cada dia a dedicar tudo que temos e tudo que somos a Ti. Nós queremos apresentar o nosso lar, nós queremos apresentar o nosso cônjuge, nós queremos apresentar nossos parentes, nós queremos apresentar, meu Deus, a nossa vida material, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, espiritual. Nós colocamos diante do Senhor, dedicamos tudo, Deus. Ainda quando a gente não tenha força, mas como está escrito em Hebreus, que aqueles homens e aquelas mulheres tiraram força de aonde não tinha mais força. Expulsaram exércitos, apagaram o fogo, venceram guerras. Sim, Senhor, usa-nos também para isso. Usa-nos para o nosso bairro, usa-nos para a nossa nação, usa para o nosso vizinho, para aquela pessoa que vai no ônibus, no metrô, para aquela pessoa, meu Deus, do nosso condomínio, para aquela pessoa que visita a nossa casa, para aquela pessoa lá do trabalho. Nos usa como Tua boca. Usa. Meu Deus, nós não queremos o Senhor visitando o nosso coração, visitando a nossa vida, mas queremos que o Senhor faça morada. Por isso, meu Deus, eu também entendo que o Senhor não mora numa casa suja. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que faz a faxina. Está escrito no texto que a casa limpa, adornada, o Senhor habita. Então vem fazendo uma faxina no meu coração, vem fazendo uma faxina no coração de cada filho, de cada filha que está aqui, e vai trabalhando com a Tua presença, com a Tua glória, com o Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar finalizando com você, lembrar que sexta-feira nós temos oração. Vem orar, vamos estar juntos, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Domingo nós temos a escola bíblica dominical, não deixa de vir. Sábado nós temos a rede de homens,